E aí, investidores, tudo bem com vocês? Bom, hoje o papo é sobre renda fixa e até imagino que vocês já tenham familiaridade ali com os veículos de investimento de renda fixa. Os mais conhecidos do mercado são os CDBs, que são de empresas financeiras, os certificados de depósito bancário, e também o próprio Tesouro Direto, que é como o governo financia sua própria dívida. Mas hoje eu quero dizer a forma que você consegue a remuneração, como você é pago, como entender e, enfim, montar a sua estratégia mediante a isso, tá? Bom, os CDBs, o Tesouro Direto, LCI, LCA, eles são veículos de investimento. São onde você vai aportar o teu recurso para poder receber o seu recurso com a correção lá na frente. Mas como eles se remuneram, No mercado, a gente fala que tem 3 tipos de remuneração para esses títulos. Eles são o pré, o pós, que também é conhecido, por exemplo, o Tesouro Direto, é conhecido como Tesouro Selic, tá? E também os que são indexados à inflação, que é, no caso, o próprio IPCA, tá? Vou explicar um pouquinho de cada um para vocês e, por exemplo, vamos tratar um pouco mais do pré-fixado. Como o próprio nome já fala, ele é algo que é pré, ou seja, vem antes. É quando você consegue atrelar o seu investimento acordando uma taxa antecipada, tá? Esse tipo de investimento, ele serve para quando a taxa Selic, por exemplo, está no movimento de queda. Então você consegue atrelar uma taxa já precificando, já entendendo que a taxa que está hoje não será a taxa posterior, Ou seja, se ela está em queda, digamos que no cenário de hoje, que a taxa Selic está em 11,75 e a gente está no movimento de queda em que na próxima reunião do Copom há uma grande chance de ela cair para 11,25, se você consegue atrelar sua taxa de forma pré-fixada, digamos que hoje você consiga um investimento a 12%. Você concorda que 12 é melhor do que 11,25? Então você consegue atrelar o seu investimento a uma taxa maior do que a taxa que está sendo paga, consecutivamente ganhando mais do que o próprio mercado está pagando, tá? Então é um tipo de investimento que ele é caracterizado para momentos de baixa na taxa Selic, tá? Ou seja, que a economia está sendo aquecida, tá? Não obstante, agora a gente fala um pouco mais sobre o Tesouro Selic, que é o pós-fixado. Esse daqui, a gente está no site do Tesouro Direto, tá? Você consegue acessar também de onde você está. E esse daqui é um investimento caracterizado por pós. Pós, como o próprio nome já fala, ele vem depois. Quer dizer que você não consegue saber o quanto será a sua remuneração. O Tesouro Selic, por exemplo, hoje ele está em 11,75, após a próxima reunião do Copom, que vai definir a taxa nova, a taxa atual, será 11,25. Então você concorda que o investimento em pós-fixado, ele vai sempre ser o que decidem sobre a taxa? Você não tem como saber como a taxa vai estar daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5. Então você coloca o seu investimento e atrela ele a um pós-fixado, o que pode acontecer. Qual que é a vantagem e a desvantagem desse investimento? A desvantagem é que no próprio movimento de queda da taxa Selic, o seu rendimento vai diminuindo. Digamos que hoje você aporte R$10 mil e ele estava rendendo lá no início do ano passado, de 2023, por exemplo, 13,75. É um baita rendimento, mais do que 1% ao mês, Mas agora que está no movimento de queda, para quem antes estava rendendo 13, agora vai render 11. Você concorda que o seu investimento hoje tem um rendimento menor? Então essa é uma desvantagem. Em contrapartida, no movimento de alta da taxa Selic, esse é o investimento mais indicado porque ele sempre está acompanhando essa alta, esse movimento, tá? Vamos lembrar aí, há 3 anos atrás, época de pandemia, a taxa Selic ela foi reduzida para fomentar, aquecer a economia e o mercado. Ela foi a 2%, Então, imagine que você tem hoje o seu investimento investido garantindo para você 2% de rentabilidade. Ele estava menor do que a própria inflação, então não é interessante. Só que ele precisou ser revisto e a taxa chegou a 13,75. Imagina para que você antes tinha uma remuneração de 2 e agora tem de 13. Entendeu a vantagem? Então é um tipo de investimento que ele é acordado pós, só depois que você vai saber o quanto você tem remuneração. E vindo para o último caso, que é o investimento mais protetivo, tá? Que é atrelado à própria inflação, que é o Tesouro IPCA. Por que Tesouro IPCA ou investimentos atrelados ao IPCA? É porque ele vai te proteger
da inflação. Ele é um tipo de investimento de forma híbrida. Ele tem o pré e tem o pós. Por que pré e pós? Porque ele vai pagar o IPCA mais uma taxa pré-estabelecida. Digamos que hoje a gente tem um investimento que ele é IPCA mais 5%. Significa que não importa o quanto for a inflação no país, você vai ter um rendimento superior a ela 5%. Então você entendeu que você não sabe o quanto será a inflação, então é um pós. Mas você acorda o quanto você quer ganhar acima da própria inflação. Então é um pré, então é um tesouro híbrido, tá? E por que ele é de forma protetiva? Porque é exatamente isso. Digamos que você está montando uma carteira previdenciária, você está investindo já pensando em manter a sua condição, manter o seu poder aquisitivo no futuro. Quer dizer que você tem que pensar em quanto essa inflação vai estar, o poder, né, do seu dinheiro se valorizar no longo prazo ou quanto ele perde de valor também. Significa então que você vai travar o seu investimento no IPCA, né, mais alguma taxa que você já pré-acorda. Hoje o IPCA está fechando em 4,80, por exemplo, então o IPCA mais 5 vai estar te rendendo 9%. Mas vamos voltar lá na época da pandemia, quando o mercado aqueceu e a inflação ficou descontrolada. A inflação chegou a 2 dígitos, foi superior a 10%. Você imagina se você tivesse esse mesmo título lá naquela época. Significa que em vez de 9 hoje, o seu título estaria rendendo superior a 15%. É por isso a importância de um tesouro IPCA na sua carteira. Mas Luiz, qual que é o melhor investimento para a minha característica de investimento, para a minha estratégia? Gente, não existe o melhor, existe o mais adequado. E o mais adequado para uma carteira bem montada é a diversificação. Se você pega parte da sua carteira e monta com um tesouro IPCA para proteção do seu patrimônio no longo prazo, em um movimento de queda, poxa, conseguiu atrelar uma taxa pré-fixada para se cair, eu proteger o meu patrimônio com uma taxa bem legal, superior ao mercado e também ganhar com a marcação a mercado. Poxa, legal! Mas também se proteger com um pós-fixado, porque se essa taxa Selic ela venha subir novamente, você consegue acompanhar o rendimento. Então, o melhor ativo é a diversificação e o almoço grátis do mercado financeiro, aquilo que mais te atrai, é o bom conhecimento, a boa informação. Espero que tenha agregado para vocês. Boa sorte e bons investimentos.